para nós lermos uma palavra, para Deus falar conosco. Aleluia. Para que Deus venha continuar falando conosco, né, irmãos? Porque nós já podemos, aleluia, ver a manifestação do Senhor. Eu quero convidar vocês a procurar o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. E o verso 17. 2 Pedro 2, 17. Pedro, ele tem aqui para nós, irmãos, um alerta muito grande. E é importante. Graças a Deus. Aleluia. Para nós. 2 Pedro 2, 17. Quem já achou, diz amém. Amém. Então vamos ler, diz assim, ó: estes são fonte sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falam coisas muito arrogante, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissolução aquele que se estavam afastado do que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, for outra vez envolvido nela e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo o desviarem-se dos santos mandamentos que lhe foram dados. Deste modo, sobreveio-lhe o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. Senhor meu Deus e Pai eterno, Jesus, neste momento, nós estamos agradecendo ao Senhor e pedindo a tua direção, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados, e bate palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero com vocês aqui nesta noite procurar entender o que Pedro quer dizer, o que Pedro está alertando. Pedro, irmãos, nesta segunda carta, Pedro, ele dá, irmãos, um retrato do evangelho que ocorreria em nossos dias hoje. Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, amados irmãos, ele nos traz a característica do evangelho dos últimos dias, no qual nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Pedro, irmãos, ele diz lá no versículo 1 do capítulo 2, eu li a partir do 17, mas no versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele está alertando que naquela época já havia contradição do evangelho. Já havia o evangelho verdadeiro e o evangelho torcido.
Já havia os homens de Deus e os falsos profetas que enganavam o povo. E ele disse que nos nossos dias aconteceriam piores ainda do que nos dias dele. Então nós olhamos aqui, amados irmãos, ele pintando um quadro do evangelho falso, do evangelho torcido, de homens e mulheres que não têm compromisso com Deus, mas que aprenderam na verdade e saíram da direção de Deus. Nós vemos ele tocando, amados irmãos, em vários assuntos. Ele diz que alguns deles receberam e opinaram pela doutrina de Balaão. Ele diz que eles foram avarentos, levaram para o lado do dinheiro. Que hoje nós vemos muitas igrejas, irmãos, que não estão nem aí com a salvação de ninguém. Eles querem simplesmente, os pastores, ter uma cabine de emprego. Desde que ele está tendo um emprego, não importa que as almas estão indo para o inferno. E o apóstolo Pedro está citando isso. Mas só que o apóstolo Pedro, ele deu 3 exemplos de certeza. Ele disse que esses homens, que esse povo que estão torcendo o evangelho de Deus, vão ter o seu pagamento. Ele já tem reservado um lugar. Pedro diz assim, se Deus não poupou os anjos lá no céu que rebelaram contra Deus, ele lançou para o inferno, prendeu em cadeia e estão aguardando o julgamento. Ele também não poupou o povo do Antigo Testamento, ou seja, do dilúvio, que só Noé, que foi justo, foi salvo. Ele não poupou e condenou o resto. Ele também apresenta Sodoma e Gomorra. Ele não poupou o povo de Sodoma e Gomorra, a não ser somente Ló. Então jamais vai poupar estes homens que estão torcendo o evangelho do Senhor nesta época. Agora presta atenção, amados irmãos, eu quero com vocês nesta noite poder entender o apóstolo, além dele pintar esse evangelho torcido, além dele pintar esse evangelho, amados irmãos, que o povo não tem respeito com as coisas de Deus, o povo está brincando com as coisas de Deus, os homens estão levando para dentro das igrejas tudo aquilo, amados irmãos, que o mundo oferece lá fora, estão misturando dentro das igrejas, estão enganando muitas pessoas, estão levando várias pessoas ao engano. O apóstolo, ele nos dá, amados irmãos, a característica desses obreiros, desses pastores, que pregam, que levam o povo a essa estação. Ele diz que eles são, primeiramente, fonte sem água. Você sabe o que significa fonte sem água? Chega lá, aquela pocinha de água, onde é que outrora corria aquele rio de água, secou, agora tem aquela poça de água podre, cheio de vermes, cheio de germe, cheio de bactéria. Ele diz que esses homens são fonte sem água, ou seja, já foram. Alguém que teve vida um dia e hoje não tem mais. Esta é uma das características dos homens que saíram da presença de Deus, que o apóstolo Pedro dá. Ele disse também que eles são nuvem levada pelo vento. Você olha, a nuvem está aqui, de repente o vento bate nela e ela some. Esses homens, essas pessoas nesse evangelho torcido, eles são levados pelo vento, eles são tocados e movidos por dinheiro, eles são levados e movidos, irmãos, por oportunidade. Onde ele oferece maior oportunidade, maior valor, eles estão indo para lá. E isso, mas não serve para nós como exemplo. O apóstolo Pedro está dizendo: não caia nessa, porque naquele último dia eles têm coisas muito sérias para acertar com Deus. Ele diz assim: eles são nuvem levada pelo vento. Esta é a aparência desse povo que não tem compromisso com Deus. O apóstolo está nos alertando. E nós só vamos cair se nós não prestar atenção na palavra. Outra coisa importante, ele diz: olha, porque falando coisa muito arrogante, de vaidade, engordando com as concupiscências da carne, com dissolução,
aleluia, aqueles que estavam falando, aleluia, do que andam errando, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Ou seja, eles prometem, chamam o povo, venha para a igreja, porque aqui Cristo te liberta, mas os próprios são escravos de Satanás, vivem no pecado, na vaidade, vivem fazendo o que o inimigo manda. O apóstolo Pedro está dizendo, eles oferecem liberdade para um povo, mas nem eles mesmos são libertos. Eles precisam de liberdade, porque qualquer que vive, amados irmãos, é preso em alguma coisa, é servo daquilo que ele é preso. Como é que eu posso chamar os irmãos e dizer, irmãos, aqui Cristo tem liberdade para você? Aí eu chamo você para vir aqui, que Cristo tem liberdade, e você vai olhar para a minha vida, eu vivo preso no pecado, eu vivo preso na vaidade, eu vivo amarrado naquilo que o diabo oferece, eu não tenho liberdade nem para mim, quanto mais para oferecer para você. E o apóstolo Pedro está dizendo, eles oferecem liberdade, mas eles não têm. O servo de Deus precisa ter liberdade, irmão. E o liberto não é aquele que precisa fazer coisa que o mundo oferece. Você tem que entender, nós precisamos entender que liberto é aquele que diz, eu não quero. Ei, você quer? Não, não quero, porque eu não quero, não gosto, não faço, não quero. Eu sou liberto, lavado e remido no sangue de Jesus. Esses são o povo liberto. O povo liberto não é aquele, irmãos, que o povo está pregando aí. Irmão, hoje para servir a Deus, não precisa, você tem que viver em liberdade. Você tem que usar o que o mundo usa. Você tem que estar envolvido no mundo, isso não é liberdade. Liberdade é aquele que tem a cabeça erguida e não deve nada para Satanás, e nem tampouco tem que usar nada do mundo para ele poder ser feliz ou ter alguma coisa na sua vida. A esse sim é liberto pelo sangue do Senhor Jesus. O apóstolo está dizendo assim, ó, esses homens vão oferecer liberdade para o povo, mas eles mesmos não têm, porque eles estão atrás de dinheiro, eles estão atrás de oportunidade. Esta liberdade, amados irmãos, não é a liberdade que Cristo ofereceu. Ele disse uma certa feita no livro de João, que aqueles que ele liberta verdadeiramente sereis livres. Aqueles que Cristo liberta verdadeiramente sereis livres. Pode sair daqui, irmãos, pode ir para o final do mundo, ninguém consegue fazer eles voltar ao pecado mais, ninguém consegue fazer eles voltar à vaidade mais. Sabe por quê? Porque foram libertos pelo poder do sangue de Cristo, foram libertos verdadeiramente. Esses são homens e mulheres que conheceram a presença do Senhor e tiveram uma liberdade pelo sangue de Cristo. Essas são pessoas que não concordam, são pessoas que não têm prazer, são pessoas que não levam de jeito nenhum. Aleluia! Glória a Deus. Aí ele está dizendo assim, ó, eles estão oferecendo liberdade, mas eles mesmos não têm. Esse é o evangelho torcido que o apóstolo Pedro revela que nos nossos dias aconteceria. Olha para vocês entenderem. Aí ele diz assim, ó, aleluia, ele diz assim, ó, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos do pecado, da corrupção, porque quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nele e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo ou desviarem-se dos santos mandamentos que lhe foram dados. Ou seja, o apóstolo Pedro está deixando uma afirmação. Irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa que nunca conheceu a palavra de Deus, uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, essa pessoa, se chegar diante de Deus, ele vai ter menos rigor, menos castigo
do que qualquer um de nós que conhecemos a verdade e não fazemos nada para viver ela. E qualquer um de vocês que conhece a verdade e concorda com o engano, concorda com a mentira, se envolve com aquilo que está errado. Ele está dizendo: pior será o caminho desse homem e o caminho dessa mulher, que um dia conheceu e não obedece. Então seja, por quê? Porque você conhece a verdade, você sabe o que precisa fazer, por que não faz? Você sabe como que deve andar, por que não anda como deve? Você aprendeu como viver, por que não vive o que aprendeu? Então, seja, vamos chegar diante de Deus e vamos ter um sério acerto com Deus. Por isso eu digo para vocês nessa noite, irmãos, não deixe que nada e nem ninguém engane você. Você tem condições, você conhece a verdade, você conhece e sabe o que precisa fazer. Não seja enganado por falsos profetas, não seja enganado por palavras lisonjeiras, não seja enganado por pessoas que não têm amor pela tua alma, não seja enganado por pessoas que não estão nem aí. Aonde você vai passar a tua eternidade? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entregou a tua vida naquele madeiro para você passar a sua eternidade do lado dele, para você passar a sua eternidade com ele. Foi por isso que ele entregou naquela cruz. Agora deixamos qualquer pessoa nos levar. Qualquer pessoa vem te dar uma palavrazinha e você vai. Por quê? Porque não conhece a Escritura. O Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então aprende, leia a Bíblia, porque você lendo a Bíblia não vai errar. Mesmo que alguém queira tentar te enganar, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você tem a verdade contigo. Você tem a verdade com você. Aleluia. Errar é não conhecendo as Escrituras, mas que quando conhece não deve errar, porque conheço, eu sei o que devo fazer. Olha a outra característica que ele diz: deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Aí você vai olhar a natureza de um cachorro, de um cão, e o apóstolo está dizendo que nós, conhecendo a verdade, voltamos atrás, se assemelhamos a esse cachorro, esse cão, que muitas das vezes vai ali, enche a barriga, enche a pança, e chega ali e vomita, e depois dá uma volta, e ele mesmo volta lá e come o seu vômito. Essa é a natureza do cão, essa é a natureza do cachorro. Ou seja, ele está falando desses homens que aprenderam a verdade, desses homens que conheceram a verdade, e muitas vezes pregaram contra ela, contra o pecado, e hoje eles estão lá, concordando com a mentira. Hoje eles estão lá comendo aquilo que eles vomitaram. Eu conheço pastores, inúmeros deles, que pregaram no altar contra o pecado, que pregaram no altar contra a vaidade, que pregaram no altar contra aquilo que a Bíblia condenou. E hoje eles estão lá comendo, voltaram a comer o seu próprio vômito. É o que a palavra está dizendo. Dessa forma, lhe vem cumprir aquele provérbio que é verdadeiro: o cão volta a comer o seu próprio vômito. Aí você vê, hoje você chegar para um pastor daquele que pregou para mim muito tempo, homens de Deus que eu conheci pregando a verdade da palavra, obreiros que pregaram a verdade, hoje estão envolvidos com a mentira, hoje estão envolvidos com o engano, estão misturados no meio, e nada mais faz mal. Não, hoje está lá comendo o vômito que vomitaram. É a mesma coisa, meu irmão, você viver dentro dessa igreja, aprender a palavra como ela deve, como ela é, e amanhã você se misturar ali com uma coisa errada. Você reconhece a verdade, você muitas das vezes debateu, você muitas das vezes lutou, questionou com o erro, e agora você vai lá e se envolve. Você acha que Deus vai? Não, irmão, não vai. O apóstolo Pedro deixou esses três exemplos. Se ele não poupou os anjos, vai poupar você, sabendo que você sabe o que deve fazer. Porque às vezes, amados irmãos, para justificar o nosso erro, para justificar a nossa ignorância, nós ponhamos culpa nesse, naquela, ponhamos culpa naquele outro, para justificar a nossa ignorância, mas não tem justificativa. Sabe por quê? Porque eu conheço a verdade, você conhece a verdade. Vai fazer o erro
conhece a verdade. Jesus. Aí ele diz assim que desta forma o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Por que o primeiro? Primeiro você fazia o erro, mas não tinha prazer nele. Quando nós pecava lá no passado, não sabia, pecava sem saber que existia uma outra versão, existia um outro caminho. Aí ele diz que o pior estado desse homem ou desta mulher, conhecendo a verdade e não praticando, será muito pior, porque a condenação é maior. Aí ele diz assim que se cumpre esse provérbio: o cão voltou a comer do seu próprio vômito. Poxa, quantas vezes o irmão pregou aqui contra o pecado? Agora ele está lá misturado no meio do pecado. Agora ele está lá no meio daquele monte de pecado e erro. Aí ele diz assim que se cumpre outro provérbio: a porca lavada voltou ao despojadouro de lama. Você já viu a natureza do porco? Vocês já perceberam como que é a natureza do porco? Você pode pegar uma porquinha, levar na sua casa, põe a brinco na orelha dela, no nariz, lavar ela, vestir, passar perfume e deixa ela dentro da sua casa fechada. Mas abre a porta e dá liberdade para ela, pra você ver como que ela vai. Onde que ela vai? Para o barro, para a lama, se lamear. Por quê? Porque essa é a natureza dela. Essa aí é a vida dela. O lugar dela para ela estar feliz, para ela estar alegre, é no meio da lama, no meio do barro. E aí ele está dizendo que o crente nessa forma vai se cumprir esse provérbio: a porca lavada volta o despojador de lama. Ou ver, tem alguém dentro da igreja amarrado, sabe por quê? Porque o pastor está segurando, por quê? Mas abre a porta, você vê para onde vai. Vai correr e misturar para o mundo. Vai lá beber, vai fumar. Por quê? A porca lavada vai ir para o despojadouro de lama. É o que ele está dizendo. Isso não pode acontecer na nossa vida, irmãos. Uma vez que nós conhecemos a verdade, irmão, cai fora. Não deixa ninguém te enganar, não. Não, por quê? Porque não vai ter desculpa para você. Ô irmão, mas o pastor lá me enganou. Ele enganou por quê? Porque você não quis conhecer a verdade. O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e ela te liberta. Então não tem ninguém que te enganou. Você foi porque você quis. Conhece a verdade. Se você conhecer Cristo, Ele vai te libertar. Ô irmão, ontem o Senhor me revelou lá em Cornélio um pastor, denominado pastor, depressivo, chorando. Vocês entendem? Por quê? Está numa igreja que oferece liberdade, mas nem o pastor tem liberdade. Vocês entenderam? Está numa igreja que está chamando o povo: venha, porque Cristo te liberta. Mas o próprio pastor está em depressão. O próprio pastor está nas mãos do inimigo. Vocês entenderam? É o que Pedro está dizendo. Essa é a característica do nosso evangelho hoje. Hoje é o quadro que Pedro pintou do evangelho de hoje. Por isso ele está dizendo: não se engana. Não se engana, porque essas pessoas já têm a sua determinação. Ou seja, Deus já determinou o seu juízo. Eles vão pagar, cada um deles, pelo preço que Deus vai colocar. O apóstolo está dizendo: o que está reservado para eles é a escuridão. O que está reservado para eles é um lago de fogo e enxofre. Por quê? Eles conhecem a verdade. Quando alguém entra por essa porta assim, nunca ouviu a palavra, não sabe o que fazer. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, irmão, o crente, ele peca. Todos nós pecamos. Só que o crente verdadeiro em Cristo Jesus, quando ele peca, ele se arrepende, ele chora, porque ele se arrepende do pecado. A porca não, a porca vai para o barro porque ela gosta do barro. O cachorro vai comer o vômito porque gosta, ele tem prazer. O que ele está dizendo, essas pessoas, eles fazem o erro e tem prazer no erro. Eles pecam e tem prazer. É pecado voluntário. E quando você peca voluntariamente, irmão, não tem o que Deus fazer. Por quê? Você está sabendo que não devia fazer. Foi lá fazer porque tem vontade e tem prazer.
Agora, presta atenção, é diferente, por isso que o apóstolo João disse que se alguém pecar, irmão, e não for pecado para a morte, ore por ele e Deus perdoa. Mas se pecar para a morte, não tem perdão. Por quê? O pastor está dizendo, irmão, não faça isso. Isso é pecado, irmã. E a irmã continua fazendo. O pastor está dizendo, irmã, mude a tua maneira de vestir. E a irmã continua. Isso é prazer no pecado, é prazer de fazer a coisa errada. Ou seja, irmão, o que Pedro está dizendo para nós aqui, meus queridos, prestem bem atenção. Depende de você, depende de mim. Esses homens estão por aí. Eles já vinham lá da época de Pedro, de João, vinham da época de Paulo, da época de Jesus. Mas Pedro diz que esse número aumentaria nos nossos dias. E hoje, amados, está nesta situação. Ou seja, você vai seguir um homem desse se você quiser. Por quê? Porque hoje você tem a oportunidade de ter uma Bíblia na sua mão. A época de Pedro, a época de Paulo, amados, era difícil uma Bíblia. Não existia. Agora hoje, você entra em qualquer porta e você tem condições de comprar uma Bíblia. Você compra a Bíblia com estudo. Você compra Bíblias boas, que vai destruir. Você quer saber o que você precisa fazer? Você não precisa confiar em homem. Confia na palavra de Deus. Abre a Bíblia e ela vai te ensinar. O pastor diz que vai batizar você. Você está liberta? Não, então não batiza. O pastor quer dar ceia para você. Você tem condições? Não, então não toma. Por quê? Você vai tirar grandes pesos das tuas costas. Ô irmão, ele está dizendo assim, ó, presta bem atenção. Estes homens estão oferecendo liberdade e nem eles não têm. O demônio está trabalhando na vida deles. Por quê? Porque o Pedro está dizendo, olha aqui para vocês entenderem. Olha para vocês entenderem. Ele está dizendo, prometendo liberdade, sendo, aleluia, prometendo liberdade, aleluia, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Ou seja, irmã, se eu tiver que usar algum tipo de vaidade na minha vida, é porque eu sou servo da vaidade. Hoje tem pastor bebendo cervejinha sem álcool. Sabe por quê? Porque gostaria de beber com álcool. Exato. E se ele bebe sem álcool, é porque ele ainda é servo do vício. Tem pastor jogando bola nos campos de futebol. Campo de futebol foi feito para quem, irmãos? Para os viciados. Sabe? Conhece aquela pessoa que é viciada em bola, que fica o dia inteiro sem comer? Vai doente para jogar bola, porque é vício. E se alguém é crente, conhece a palavra e ainda tem que andar nessa prática, é porque ele ainda é servo desse vício. É o que Pedro está dizendo. Eles prometem liberdade, mas eles não têm. Alguém tem que usar uma vaidade. O apóstolo Pedro, esse mesmo homem, diz que a beleza das mulheres não é um cabelo frisado, não é pintura, joia. A beleza da mulher é essa coisa maravilhosa dentro do coração. Uma mulher honesta, uma mulher fiel. Essa é a beleza. Agora, se a mulher tem que usar isso, mulher de pastor com brinco para a orelha, mulher de pastor com cabelo pintado, mulher de pastor, irmão, isso daí é porque alguém ainda está vencido pela vaidade. É o que o apóstolo está dizendo. Oferece liberdade, mas não tem. Nós temos que ter liberdade. Você tem que dizer assim, eu não uso, não é porque a minha igreja não permite. Aí, se eu não uso porque a minha igreja não permite, se a igreja falar assim, será, irmão, hoje? Irmão, está liberado. A partir de hoje, o irmão pode usar e fazer o que quiser. O que será que acontece com muita gente? O que será que acontece com muita gente?
Aqueles que usam, não usam porque a igreja não deixa, irmão. Se a igreja falar, pode usar a partir de hoje, vai sair por aquela porta e vai se afundar. Nada, não. Mas aqueles que não usam porque honram o nome de Deus, aqueles que não usam porque honram o nome do Senhor, a igreja pode dizer, ó, a partir de hoje está liberado. E ele vai dizer, a partir de hoje eu vou procurar uma casa que realmente serve ao Senhor, que realmente tem compromisso com Deus. A partir de hoje eu vou procurar esse lugar para me servir o Senhor, porque ele obedece a palavra de Deus, ele faz porque ele é. Aleluia. Aleluia. É o que a palavra está dizendo para nós, irmão. Vai acompanhando, não procura a tua salvação. Você vai chegar num lugar que não vai ter como você voltar mais. Hoje você pode procurar na Bíblia e você pode ter a oportunidade de mudança. Agora chegar nesse dia, minha irmã, você vai chegar numa porta que não vai ter como você dizer, oh Deus, eu vou voltar lá consertar. Não conserta mais. É aqui que você conserta. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, aleluia. Eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, nós vamos encerrar e vamos orar por vocês. Irmãos, a minha preocupação é o que eu tenho encontrado de pessoas enganadas por este mundo. O que eu tenho encontrado de pessoas que estão enganadas, e vai ser muito difícil naquele dia. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, não deixe ninguém te enganar, não. Recebe a palavra de Deus e guarda ela no seu coração. Não imagine, irmão, não imagine que você vai chegar diante de Deus naquele dia e dizer, ô, o pastor me enganou. Eu estava lá, o pastor disse que, esses dias, eu já falei isso para os irmãos, esse dia para trás uma irmã ligou para mim e disse que um pastor assumiu o pecado da irmã. O pastor falou para ela que ela podia continuar no erro, no pecado, que ele assumia. Aí eu disse para ela assim, mas pode aceitar se ele for para a cruz. Se ele for pendurado na cruz e pagar o seu pecado, então ele pode pagar pelo seu pecado. Porque não existe ninguém aqui na terra que possa pagar o pecado um do outro. A única pessoa que pagou o seu pecado foi Jesus. E para você ser salvo, precisa obedecer ele. Então não deixe se enganar. Por isso eu digo para os irmãos, eu sempre alerto, compre uma Bíblia. Leia a Bíblia, porque você tendo a Bíblia tem a palavra de Deus te instruindo. O Senhor Jesus disse, conhece a verdade e ela te liberta. Aleluia. Se você olha para a cara do pastor, irmão, olha para a mulher do pastor, a mulher do pastor tem que usar as coisas que o mundo usa, o pastor tem que usar as coisas que o mundo usa. Então você tem que orar por ele, para Jesus ter misericórdia dele, para ele se salvar também, que ele não tem salvação, não tem liberdade. Porque os que têm liberdade, eles estão libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero que vocês guardem essa palavra no coração nesta noite. Amém? Guarda ela para Jesus te dar vitória no momento que você precisa. Bate palma e louva o nome do Senhor.